É possível ser moral e ético sem ter uma religião, sem acreditar num ser ou numa entidade onipotente, onipresente, que ordena e rege tudo o que acontece aqui na Terra? Para alguns de vocês, essa afirmação pode até parecer boba, né? Mas tem muita gente que realmente acredita que a sua religião, a sua crença, o seu temor a Deus, ela está diretamente ligada à sua moralidade e ética. Eu já ouvi isso pessoalmente, pessoas falando que se você não acredita em Deus, se você não tem uma religião, se você não tem um propósito, dificilmente você vai ser uma boa pessoa, né? Eu já vi esse tipo de afirmação saindo de boca de gente famosa. O William Lane Craig, mesmo, né, o famoso teólogo aí, ele vive usando esse argumento essa vinculação, né, entre moralidade e religião. Mas o que está por detrás desse pensamento, né, dessa ideia de que religião é diretamente responsável pelos valores éticos e morais de um ser humano? Tem uma frase que eu acredito que sintetiza bem esse pensamento, né, essa linha de raciocínio de que a moralidade e ética está intrinsecamente ligada ao seu temor a uma entidade ou uma religião. Essa frase é de um personagem do Dostoiévski, né? E ele diz o seguinte: se Deus não existe, tudo é permitido. E eu acho que essa frase ela sintetiza muito bem esse pensamento coletivo que acaba tomando conta do imaginário popular, né? E de uma certa forma faz até sentido, porque, bom, se Deus não existe, bom, então se não tem se não tem uma entidade que me vigia, que toma conta de mim, que impõe um limite às minhas atitudes, que está ali o tempo todo me julgando, então eu não tenho um freio moral, então eu posso fazer o que eu quiser. Então o meu desejo é o limite, certo? Então essa é a ideia. Isso é o que se pressupõe, né? Só que assim, essa ideia, ela tá errada, ela tá equivocada, na verdade, por diversos motivos. Antes de qualquer coisa, a gente precisa deixar bem claro o que é moral e o que é ética, tá? Então, o que é moral? A moral é uma série de hábitos e costumes praticados e aprovados por uma sociedade. Então, a moral, ela parte da cultura, ela surge da cultura. Uma sociedade, ela está estabelecida e ela vai decidir o que é moral e o que não é moral. No Brasil, você comer carne de cachorro não é algo moral. Ninguém vai ver isso com bons olhos. Pelo contrário, se ver você matando um cachorrinho para comer, vão te dar um pau, né? Por quê? Porque a gente tem uma afeição maior com o cachorro, a gente tem uma conexão maior. Outros povos não têm tanto essa ligação. Então, por exemplo, povos orientais como China, etc., você matar um cachorro para comer não fere ninguém, não é algo que fere a moral deles, entende? Na Índia, em alguns locais lá, você comer carne de vaca é imoral, você não pode, por quê? Porque tem um valor religioso. Pra gente é normal. Em algumas culturas, é totalmente moral você ter mais de uma esposa. Em outras, não. Ou ter filho antes do casamento, enfim. Tabus alimentares. Todas essas questões morais, elas advêm da cultura, certo? De como essas sociedades realizam esses pactos culturais. Diferentemente da moral, o que é ético aqui no Brasil vai ser ético em qualquer lugar do mundo. A ética, ela parte do indivíduo. Valores éticos são considerados como universais. O que é universal? Universal, universais no caso, né, são comportamentos que emergem espontaneamente do ser humano, independente da cultura, independente do clima, independente do continente que ele está. Se você for numa tribo lá na Amazônia, ou numa tribo de aborígenes na Austrália, ou de esquimós, ou na Dinamarca, qualquer lugar que você for, você vai ver essas práticas comportamentais se repetirem.
Porque ela não depende da cultura, ela emerge da natureza humana. Então a ética, ela é uma parte da natureza humana. Então, por exemplo, como que a gente pode dar um exemplo do que é ética de uma forma prática? Você roubar o doce de uma criança é antiético em qualquer lugar do mundo. Você não vai ser bem visto em nenhum lugar do mundo. Você trapacear no sentido de dividir de forma diferente uma recompensa, entende? Realizando o mesmo trabalho, não é bem visto. Você ser egoísta não é bem visto. Você desrespeitar mais velhos, desrespeitar hierarquia também não é bem visto. Tudo isso que eu estou falando aqui são universais, tá? Então fica bem claro que realmente existe um conjunto de práticas aí que você não precisa ser ensinado que elas são práticas ruins. Existe uma certa intuição aí que, pô, isso não é legal e em nenhum lugar do mundo isso seria legal, isso seria aprovado. Então, vamos dar uma explorada mais no que é a ética, mais a fundo. Basicamente, a ética ela é sustentada por dois pilares. A ética é bem complexa, mas, a grosso modo, ela vai, ela vai se tornar algo a partir dessas duas raízes, desses dois pilares. E esses dois pilares são, primeiro, senso de justiça, e em segundo, a empatia. É a partir dessas duas características, desses dois elementos, que surge a ética. É a partir daqui. Tá, mas como que empatia e senso de justiça tá no nosso DNA? Como que isso surge de uma forma espontânea? Bom, eu já falei naquele meu vídeo sobre honra, né? Mas a gente sempre viveu num ambiente extremamente hostil, caótico, de difícil sobrevivência. E o que fez a gente sobreviver e prosperar na nossa história evolutiva, sobreviver, foi a capacidade de cooperar, certo? Então, essa característica de senso de justiça, por um exemplo, por que que ela surgiu na gente? Ela surgiu como um mecanismo de detecção a trapaças. Porque se a gente tinha, se a gente tinha uma pressão seletiva para grupos que cooperassem e distribuíssem bem seus recursos e funcionassem bem como várias engrenagens mesmo, se nesses grupos, por exemplo, surgisse a característica para trapacear, os grupos iriam colapsar. Então, essa característica de senso de justiça, ela foi fortemente esculpida como um mecanismo e como uma medida que assegurasse o funcionamento saudável do grupo, né? Para que não tivesse um monte de gente sacaneando, porque todo mundo tinha que trabalhar, todo mundo tinha que caçar, tinha que se expor. Então seria muito injusto e não seria viável se fosse cada um por si, se após um trabalho, um esforço, as recompensas fossem distribuídas de forma desigual ou desonestas, né? Isso faria eclodir uma série de conflitos dentro do grupo e o grupo iria colapsar, né? Então esse senso de justiça ele emerge de uma forma natural. E dá para perceber também que em crianças, já a partir dos 4, 5 anos, essa característica essa noção de justiça, de senso de justiça, ela começa a surgir de uma forma bem espontânea, né? Então, quando elas são expostas a um tipo de teste ou experimento, onde elas têm que distribuir recurso relacionado a um trabalho que os coleguinhas fazem, você vê que a partir dos 4, 5 anos, elas começam a tomar decisões menos egoístas e mais igualitárias, né? Então você percebe que a partir dos 4, 5 anos, sem nada ensinado, sem nenhum tipo de influência, essas crianças elas começam a ter um entendimento do que é o senso de justiça, né? Outros primatas também, e quando eles recebem uma recompensa e percebem que o companheiro do lado recebeu uma recompensa diferente, realizando o mesmo tipo de trabalho, esse macaco que se sentiu injustiçado, ele fica extremamente furioso.
Então você percebe que é uma coisa bem anciã, bem esculpida na nossa mente, né. E a empatia, como que surge a empatia? A empatia tá a ver com a nossa história evolutiva também, né, porque novamente, o ambiente que a gente vivia de extrema competição, dificuldade e caótico, a característica para nos importarmos, não só com nós mesmos, mas com o próximo, com o que está doente, com o que está mais velho, com o que está sofrendo, com o incapacitado, essa característica de nos colocarmos no lugar do próximo, ela foi importante como um mecanismo de coesão de grupo, entende? Imagina se a gente, lá no Alto Paleolítico, há 40 mil anos atrás, no meio de tigre-dente de sabre, de um monte de bicho querendo comer a gente. Imagina se a gente tivesse nem aí. É ele ali que tá passando mal, ele que tá doente, tanto faz, eu tô bem. Então essa característica de se importar com o outro, de cuidar, de zelar pelo grupo e pelo próximo, ela foi importante. A gente precisava se cercar, a gente precisava cuidar um do outro. Então a empatia, ela é uma característica nossa, né? Até anatomicamente você consegue identificar onde fica a empatia no cérebro, né? Nos neurônios espelho. E novamente, não é uma característica única nossa, né? Você vê que o seu cachorro, por exemplo, quando ele faz uma leitura corporal sua, ele vê que você está triste, ele fica triste. Se você está feliz, ele fica feliz também, né? Ele é, de certa forma, ali, contagiado. E outros animais também de forma muito mais complexa do que de um cachorro, né? Então, dito tudo isso, fica muito claro que a ética, ela é inerente do ser humano. Você se importar com o bem-estar da sua comunidade, do seu ente, do próximo, ela independe de religião, ela independe de qualquer coisa, é da gente. A gente se importa com pessoas, a gente se importa com o que está acontecendo, a gente se importa com a dor alheia. A gente possui uma inclinação a rejeitar injustiças. É da gente. Basta uma pequena leitura sobre a nossa história evolutiva e você vai entender que tudo isso não é socialmente construído. Isso é da gente. Então, assim, onde que a religião se encaixa? A religião, ela não é um elemento de ética. A religião, ela é um elemento de moral. Ela faz parte das sociedades humanas, da cultura humana. Então, ela vai entrar ali como um elemento que vai gerar tabus, vai gerar práticas culturais e tal. Ela faz parte da natureza humana também. Mas ela não é um elemento de ética. A religião, ela não é fundamental para decidir se um sujeito é bom ou ruim. Se o sujeito ele vai praticar coisas boas ou ruins. A religião ela está numa outra prateleira. Ela está num outro segmento. Não na ética. Até porque se a gente for ver de uma forma mais ampla, a religião hoje praticada mais antiga tem 3.000 anos. 3.000 anos. A moralidade ela tem aí antecede a nossa existência, né? Antecede, tem muito mais do que 3 milhões de anos. Entende? Eu não acho que a religião seja algo descartável, algo sem valor. Não acho. Eu acho que ela é um elemento da nossa cultura. Ela é uma universal humana também, porque ela surge em todas as culturas. Tem seu valor, né? Eu acho que tem pode haver uma correlação aí no sentido de... É óbvio que, por exemplo, a gente hoje vive em grandes centros urbanos. A gente lida com milhares de pessoas, né? Hoje em dia o que impera é a anonimidade, né? Então o indivíduo hoje está cada vez mais diluído, né? De certa forma. A gente sempre teve uma identidade e uma importância no grupo, né? Porque a gente via em grupos muito menores, né? Muito mais enxugados. 70, 100 membros, então cada um tinha sua função, cada um tinha uma identidade ali no grupo, tinha seu valor. Hoje em dia, como nós vemos uma concentração muito grande de pessoas, essa importância ela fica dissolvida, fica quase invisível. Então, o que que acontece? Você ter a crença de que tem um ser que te observa e tá te julgando e tá ali com uma caneta ali o tempo todo te observando, eu acredito que sim, é um elemento que possa servir como um mecanismo de contenção moral, mas eu acho que isso não depende da pessoa acreditar ou não. Tá? Eu acho que tem sim uma certa importância como freio, mas se a pessoa já tem uma inclinação a praticar maldade, a praticar um ato
não ético, independente da crença dela, ela vai praticar. Não importa se você é ateu, se você é crente, se você é agnóstico, não importa. Porque o que a gente mais vê aí são pessoas que estão na igreja, que oram, que se dizem líderes religiosos e estão envolvidos nos piores tipos de crimes, né? Então, essa crença, é difícil você saber até onde ela controla, né? Até onde ela consegue pôr um fim no ímpeto humano. Então, eu acredito que ela tem seu valor sim, como elemento social, ela dá sentido ela dá sentido, ela dá propósito para as pessoas. Acredito que em algum nível ela possa servir como um freio moral, mas eu acredito que se esse freio estiver tentando parar um trem, não vai conseguir parar. Entende o que eu quero dizer? E a gente tem que se perguntar o que que realmente importa. Então, se uma pessoa é ateia, mas ela se compadece com a dor do próximo, ela não trapaceia, ela não prejudica o colega de trabalho, enfim, ela tem atitudes éticas, ela pode não ter atitudes morais com relação à sua religião, não respeitar o seu tabu alimentar, ou enfim. Mas ela ser uma pessoa ética, eu acho que isso é o que importa. É ou não é? Não, não é isso que importa, né? A gente cuidar do próximo, a gente se importar com o próximo, a gente ajudar o próximo. É isso, então, se isso já é da gente, independente de qualquer religião, tá ótimo, não tem nada que ver. Não tem nada a ver. Eu não acho que eu tenha falado nada muito mirabolante, muito inovador, tá? Mas realmente tem muita gente que acredita que para você ser uma boa pessoa, para você ser um bom ser humano, você precisa ter Deus ou algum tipo de religião no coração. E isso está errado, tá? Bom, eu acho que é só isso. É, se você viu até aqui, obrigado, tá? Pretendo trazer mais conteúdos nesse sentido, tá? E, pô, se você viu até aqui, gostou, dá um like aí, se inscreve, compartilha aí e valeu!